Meus amados irmãos, eu estava me preparando já para deitar, para descansar. Para quem não sabe, eu moro aqui em Portugal e aqui agora já são quase 11 horas da noite. Mas eu estava me preparando para. Eu já tinha orado, eu fui me preparar para ir me deitar, mas o Senhor tocou tão forte no meu coração para ler uma palavra e contar um testemunho de algo que aconteceu bem recente. Eu quero ler a primeira palavra que está aqui em Mateus 6, capítulo 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em oculto. E teu Pai que te vê secretamente te recompensará. Eu queria compartilhar com você algo que aconteceu comigo. No dia 23 de janeiro, eu recebi uma ligação. Dia 23 de janeiro foi num sábado. Eu recebi uma ligação aqui pela manhã. Eu estava no meu trabalho e eu recebi uma ligação da minha irmã do Brasil, me dizendo que a minha mãe tinha sofrido um infarto. E aquela notícia, na hora assim, eu estava no meu trabalho e essa notícia veio como uma bomba sobre mim. Eu já estava me preparando, me programando para ir para o Brasil, mas eu só ia poder ir em julho, agosto, que é quando meu filho ia estar de férias e quando eu estava também juntando dinheiro para poder ir. Irmãos, aquilo eu recebi como uma bomba. Essa notícia me tirou o chão. Eu entrei mesmo em desespero na hora, eu comecei a chorar muito ali no meu serviço e eu falei para minha patroa, eu disse a ela, eu não tenho condições de ficar aqui, de trabalhar, eu preciso ir para minha casa, porque eu sabia o que eu tinha que fazer. E o meu filho de 7 anos estava lá no meu trabalho nesse dia. Eu trabalho em uma casa, eu sou cuidadora de idoso, eu cuido de uma senhorinha de 91 anos. Então, e aos sábados, meu filho não tem aula e eu levo ele comigo, né? E eu peguei meu filho e eu falei para ela que eu tinha que vir embora, ela me liberou e eu vim embora para casa, na rua, chorando. E quando eu cheguei aqui, irmãos, eu fiz o que esse versículo, Mateus 6, fala. Eu entrei no secreto com Deus, eu entrei para o meu quarto. Eu não vi a hora de entrar aqui dentro, porque eu sabia o que eu tinha que fazer. Então eu entrei, eu me joguei aos pés do Senhor, ali na beirada da minha cama, aos pés da minha cama, eu me joguei aos pés do Senhor. E eu falei com Ele, eu clamei a Deus, eu clamei, eu falei, Jesus, vem aqui, Jesus. Mas isso eu falei em meio aos prantos mesmo. E eu senti quando a presença dele entrou dentro do meu quarto. E eu falei ali com ele, eu falei, me leva lá, Senhor, me leva lá. Eu não tenho condições. O dinheiro que eu tenho não é o suficiente para me levar. Mas o Senhor é o dono do ouro e da prata. O Senhor pode me levar. E entrou uma paz no meu coração imediatamente. E o meu filho estava no quarto orando, no quarto dele. Porque quando nós entramos e ele me viu daquele jeito, eu falei, filho, vai orar pela vovó. E ele foi. E ele pegou um tablet dele que ele tem, um tablet que até foi a minha mãe mesmo que deu. E ele escreveu assim, quando eu abri os olhos da oração, estava do lado na cama o tablet. Ele escreveu assim, fica tranquila, Jesus já fez um milagre. Eu vi aquilo, eu falei, que coisa linda. Como é bom plantarmos a semente no coração dos nossos filhos, né? E eu terminei, encerrei aquela oração com uma paz maravilhosa. E eu falei, filho, vai fazer a tua mala. Olha o poder da palavra profética, da fé.
Eu disse: filho, vai fazer a tua mala, porque nós vamos para o Brasil. Sem ter o dinheiro, mas eu disse isso na fé. E o meu esposo estava no trabalho. Quando eu recebi a notícia, eu liguei para ele, disse a ele, e ele veio embora para casa. Quando meu esposo chegou, eu estava sentada procurando passagem. E ele me abraçou, me confortou ali e disse para mim: e agora? O que nós vamos fazer, amor? Eu falei: amor, eu não sei, mas eu sei que eu pedi para Deus me levar e Ele vai me levar lá. E nós começamos ali então a olhar a passagem, procurar passagem. Irmãos, para resumir, isso foi no sábado. Eu fui para o aeroporto porque eu estava tão nervosa que eu não conseguia procurar a passagem. Eu fui para o aeroporto com meu esposo e o meu filho. Eu cheguei lá, eu já estava cogitando ir para o Brasil sozinha e deixar o meu filhinho aqui com meu esposo e com a minha nora, que eu tenho também aqui, minha nora, eu tenho meu filho mais velho. Eu já estava cogitando isso. Mas o Senhor é aquele que sonda os nossos corações. Ele sabe que eu iria para lá sem o meu filho, mas eu iria ficar com o coração muito apertado de deixar ele aqui. E toda a família queria muito ver ele, que já faz 3 anos que a gente não ia lá no Brasil. Eu fui para o aeroporto, o Senhor proveu a condição. Eu fui para o aeroporto, irmãos, procurar a passagem. Quando eu cheguei lá, eu encontrei uma passagem para o outro dia, para o domingo, num valor que é só Deus mesmo. Eu vi que era a mão de Deus, aquele valor para mim e para o meu filho de ida e volta. Deus é fiel, irmãos. Quando foi no domingo, às 11 horas da noite, eu já estava dentro do avião, saindo do aeroporto. Na segunda-feira, pela manhã, nós chegamos em São Paulo. Viajei até Minas, porque a minha mãe estava lá em Minas. E às 3 horas da tarde, eu estava dentro da UTI, vendo a minha mãezinha, podendo abraçar, porque ela estava falando e podia falar e tudo, então eu podia abraçar a minha mãe. E eu sempre pedi ao Senhor: Senhor, não leve os meus pais sem que antes eu dê um abraço neles, né? Graças a Deus eu tenho meu pai e minha mãezinha. E o Senhor é fiel, irmãos. Eu pude abraçar os meus pais, eu pude abraçar a minha mãe. E o Senhor fez um milagre. A minha mãe, ela fez o cateterismo, não precisou fazer cirurgia. E ela ficou ali no hospital 3 dias. Depois que eu cheguei, ela ainda ficou mais 3 dias. Depois ela saiu e a gente pôde aproveitar juntas. Então, eu quero dizer para você, o poder da oração, o poder do secreto, não limite o poder de Deus. Entrega a Ele tudo aquilo que tem te sufocado, tudo aquilo que você vê que com as suas mãos você não consegue. Entrega a Ele. Ele é fiel, Ele é maravilhoso. Obedeça a voz do Senhor. Obedeça a Deus, porque Ele é fiel para fazer além do que nós pedimos ou imaginamos. Eu nem selecionei lugar no avião, irmãos, porque assim, eu estava numa situação tão assim que eu falei: para mim, qualquer lugar que eu esteja junto com meu filho, mas Deus preparou lá um lugarzinho só para mim, para ele, no cantinho, na janela. Tem gente que briga por causa de janela. Deus é tão maravilhoso, irmãos. Eu não tenho como agradecer esse Deus, o poder desse Deus, tudo que Ele tem feito, as provisões que Ele tem dado em nossas vidas. O Senhor, Ele antecipou a minha ida para lá, para o Brasil. O que era para ser lá para julho e agosto, Ele antecipou. Nesse período, meu filho teve uma férias de 1 semana, então ele só perdeu 1 semana de aula, a outra 1 semana era férias da escola. Então, irmãos, confia de todo o coração. Entra no teu quarto, entra no teu secreto. Gaste o teu tempo em oração com Deus. Separe um tempo para orar, para falar com Deus. Eu tenho vivido tantas maravilhas aqui.
Tem muita coisa que eu tenho pedido para o Senhor que eu ainda não recebi, mas eu sei que no tempo certo, no tempo dele eu vou receber, se for essa a vontade dele. Eu peço ao Senhor que alinhe a sua vontade, a vontade dele, que ele venha alinhar os seus pensamentos com os pensamentos dele. Em nome do Senhor Jesus, entra no secreto hoje, fecha a tua porta, fecha a porta do teu quarto, entra no secreto e clama ao Senhor, porque Deus dará resposta para as tuas orações, para esse clamor que você tem feito a Ele. Creia que Deus dará. Esse canal é novo. Eu preciso que você, se você está gostando dos conteúdos, eu só tenho que falar de Deus. É só sobre Deus o que eu tenho para falar. E ministrar, e abençoar, e orar pela sua vida. Eu peço a você que se inscreva no canal, comente, compartilha, que isso já vai ajudar bastante o canal a crescer e a alcançar outras vidas, que esse é o objetivo do canal. Alcançar outras vidas, para que essa semente que o Senhor tem colocado no meu coração para entregar, que essa semente possa alcançar outras almas, outras vidas, e que cada testemunho, cada palavra que o Senhor colocar para eu compartilhar possa servir para vidas de outras pessoas. Fique na paz do Senhor Jesus.